Bom, hoje eu quero falar um pouco mais sobre o princípio de honra. Mas não é qualquer tipo de honra. É o princípio de honra que a palavra diz, que é segundo a palavra, e que ainda por cima, quem fez e quem viveu essa honra foi Jesus Cristo. Então, antes de começarmos o vídeo, antes de começarmos a falar um pouco mais sobre esse princípio de honra, que eu vejo que falta muito nas pessoas hoje em dia, eu gostaria de fazer uma oração e de agradecer a sua presença neste vídeo. Amém? Amém, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que seja o Teu Espírito falando com essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Pai, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está do outro lado desse celular, Pai. Pela pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Teu amor e o Teu Espírito venha tocar nela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela vida dela e pela Tua palavra, Pai. Amém. Amém. Então, eu quero começar lendo um versículo para falar sobre honra. E o versículo que eu quero ler está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 também. Vamos ler? Versículo 8. E, achado na forma homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome. Amém. Por que eu escolhi esses dois versículos para a gente começar a falar sobre honra? Primeiramente, eu quero dar um destaque aqui no versículo 8. Eu vou ler novamente. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por que eu separei esse versículo? Pela parte B, onde diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Mas sobre quem que esse versículo está falando? É sobre Jesus. Sobre ele, o Filho de Deus, que veio para a terra, que mesmo ele sendo soberano, mesmo ele estando lá no céu, tendo todo o conforto, toda a riqueza e tendo a melhor vida no mundo espiritual que a gente podia imaginar. Pô, ele era filho de Deus, filho do Rei dos Reis. E aí ele veio para a terra, passou por tudo que ele passou, foi humilhado, apanhou, cuspiram nele, ele sofreu tudo quanto é tipo de coisa ruim e desgraça que um ser humano pode passar. Ele passou. Ele passou por ansiedade. Ele teve uma ansiedade ao ponto de suar sangue, a Bíblia fala. A Bíblia também fala que ele foi moído, ele apanhou tanto, mas tanto ao ponto de que nenhum ser humano aguentava. Mas por questão de honra, uma honra pelo pai dele, que o pai dele, sendo Deus, teve um amor de tal maneira por nós que mandou Jesus para morrer por nós. E Jesus, ele vindo para a terra com o propósito de revelar o coração do Pai e de morrer por nós, morrer no nosso lugar, ele serviu com excelência. E muito mais que com excelência, ele serviu com honra, ele serviu com amor. Ele veio, ele revelou o coração do Pai. Ele fez milagres, ele curou as pessoas, ele apresentou o amor de Deus para nós. E é sobre esse tipo de honra que eu quero falar hoje, porque Jesus, ele é o princípio perfeito de honra. Imagina comigo, Jesus, ele teve uma honra tão, mas tão grande com o pai dele, que hoje é o nosso pai, ao ponto de morrer em uma cruz, que era o propósito dele. Ele veio para a terra, ele sabia qual que era o destino dele, irmão. Ele sabia que ele ia ter que passar por tudo que ele passou, que tudo isso ia acontecer. Mas mesmo assim, ele foi obediente até a morte de cruz. E agora eu me pergunto, e você também pode estar se perguntando, mas será que teve alguma recompensa? Será que honrar a Deus, será que esse princípio de honra vale alguma coisa? E vale. A resposta para dizer que vale está no versículo 9. Ó, por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo outro nome. Versículo 10. Para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai. Essa foi a recompensa de Jesus. Essa e muito mais recompensa. Irmão, Jesus, ele se tornou o Rei dos Reis. Deus colocou o nome dele sobre todo outro nome. No versículo aqui a gente acabou de ler que no nome de Jesus se dobra todo o joelho e toda língua irá confessar. E então, será que não vale a pena nós nos disciplinarmos e nos convertermos nossa mente, convertermos nossa vida, convertermos nossa mente de que ter o nosso ego lá em cima e dizer eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, e trocar pelo princípio de honra. A honra é um princípio bíblico. Muitos homens da Bíblia tinham a honra de tal maneira de que mesmo eles sendo enviados para a morte, que no caso foi o que aconteceu com um soldado de Davi, ele foi enviado para ser morto numa guerra, e mesmo assim ele foi. Ele não sabia, mas ele honrou. Assim como Salomão, que honrou a Deus, assim como Josué, que honrou, assim como os discípulos de Jesus honraram a Jesus, e assim como Jesus, que honrou a Deus. Ei, isso, presta atenção. Deus ele está pedindo, comece a honrar. Comece a honrar as autoridades que Deus colocou na sua vida. Comece a honrar a palavra dele. Comece a honrar o que ele tem para você. Deus ele tem um caminho de felicidade, ele tem um plano, ele tem um propósito para a sua vida. E isso só vai ser possível se você honrar e respeitar e querer viver a vontade dele. E uma coisa que eu posso dizer, a vontade dele é a melhor vontade. É perfeita, é agradável, é boa, é tão boa ao ponto de ser inexplicável. Eu poderia ficar horas e horas falando sobre a vontade de Deus e horas dando testemunho e falando sobre o quão poderoso Deus é. E eu sei que esse mesmo Deus que agiu no passado, esse mesmo Deus que age agora, que age na minha vida, ele também vai agir na sua. E ele quer agir na sua vida. Então, irmão, escute a vontade de Deus. Escute o Espírito Santo falando aí com você no seu coração. Aceite Jesus. Comece a honrar a palavra de Deus e tenha sua vida transformada.